Voltamos para o nosso programa aqui. Nosso programa está muito chato, porque toda vez que eu quero alterar um valor aqui para testar o programa, eu tenho que compilar. Tá vendo assim? A gente fez ele, ele não pergunta quais são as notas e tudo. Eu queria mudar agora ele para fazer o seguinte: ele primeiro entra, pede para o usuário entrar com as notas durante a execução do programa. Quando eu chamar aqui o programa, ao invés de só rodar e pronto, ele vai parar e vai esperar que eu digite a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota. Para isso eu preciso de um comando de entrada de dados. Então eu preciso aqui de um comando para entrada de dados. Lembrando que aqui eu estou só colocando um comentário. Então eu vou substituir essa atribuição de notas fixa que a gente fez aqui no programa por uma entrada de dados. O comando para entrada de dados é o scanf, o primeiro que nós vamos usar. Tem outros comandos para entrada de dados. Eu vou já explicar aqui o scanf. %f, ele é muito parecido com o printf. O scanf também tem uma string de formatação e você precisa colocar aqui 1% de acordo com o tipo de variável que você vai ler. Bom, além dele usar o mesmo formato do printf, nós vamos ter que passar aqui o endereço da variável e o comando para mostrar o endereço de variável é esse aqui. E eu já explico por que essa história de endereço e por que esse comercial aqui do lado. Nós vamos primeiro só testar. Compilei. Olha só, antes eu chamava meu programa e ele ia embora. Imprimia tudo. Agora ele ficou parado aqui, ó. No seu computador pode ser que fique piscando o cursor, no meu aqui ficou parado. Isso aqui a gente chama de cursor. É o meu programa que está rodando aqui esperando que o usuário faça algo. Quem está esperando? Ele está aqui nessa linha. Ó. Quem está fazendo isso é isso aqui. Nós estamos bem aqui nessa linha. É o scanf. O que o scanf está fazendo? Ele está esperando que você digite no teclado. Ó. É por isso que a gente chama de comando de entrada de dados. Você vai entrar com um dado para o programa. O valor da variável nota 1. Eu vou digitar 3,45. Aí ele entende que acabou quando eu der Enter. Então, olha aqui, ó, nota 1, 3,45. Notem que o printf e o scanf estão usando o formato do bloqueio que eu setei. Então, ó, ele aceitou que eu digitasse 3,45 por causa do bloqueio que funcionou com vírgula. Tá? E a variável ó, recebeu aqui o valor. Eu vou melhorar aqui a interface do meu programa colocando ponto e vírgula entre as duas notas para não ficar confundindo a vírgula. Vamos lá. Como que funciona o scanf? Vocês lembram que eu falei que toda variável tem um endereço? O scanf pede o endereço da variável. O endereço da variável. Esse e comercial na frente de uma variável, um e comercial na frente de uma variável significa endereço da variável. Então, a gente lê isso aqui, ó, endereço de nota 1. Eu passo para o scanf não a variável nota 1, não o valor dela, e sim o endereço. Olha a diferença. Aqui, eu estou passando para o printf o valor da nota 1. Valor de nota 1. Aqui, eu estou passando para o scanf o endereço de nota 1. Quando eu passo para o scanf o endereço de uma variável, ele para o programa, que nem acontece aqui, ó, para o programa, espera que alguém digite, no caso aqui, um número. Eu vou fazer aqui, ó, 7,8. E quando você der o Enter para terminar o comando, ele vai pegar esse número que você digitou e vai escrever na memória. Em que lugar? No nota 1. Tá? E é por isso que ele precisa do endereço. Para escrever alguma coisa na memória, eu tenho que saber onde está essa variável. Eu preciso não do valor dela, eu preciso do endereço dela. Tá? Lembrem do que a gente falou lá no começo, nas aulas preliminares. Nas aulas preliminares, nós vimos que o computador funciona usando endereços para acessar a memória. Se você quiser escrever dados na memória, você tem que passar o endereço dela. Tá? Então, as funções que modificam uma variável sempre pedem o endereço dela.
É endereço dela. Por quê? Porque você passa aqui o endereço, aí você descobre em que quadradinho da memória você vai mexer e o programa que escreve manda os dados pelo barramento de dados. Se aqui é uma variável float, né, teria 4 bytes e o valor dela está aqui dentro, 3,56. Agora, o endereço dela é 1000. Vamos até pôr o endereço com números em hexadecimal, que é um número, tá? Em hexadecimal, porque os endereços costumam ser mostrados em hexadecimal. Então, isso aqui é onde está a variável na memória e isso aqui é a variável. Se esse endereço aqui, se esse lugar aqui é o nota 1, então, se eu colocar em qualquer lugar nota 1, vai ser substituído pelo valor de nota 1, que é 3,56. Se eu colocar em qualquer lugar e comercial nota 1, vai ser substituído por esse número aqui, ó, FAB10. FAB10 é onde está a nota 1 na memória, é o endereço de nota 1. E 3,56 seria o conteúdo de nota 1. Voltando para o nosso scanf aqui, então, se o nota 1 tivesse naquele endereço que a gente mostrou no PowerPoint, FAB10, o que eu estou passando então aqui, ó, para esse scanf é o FAB10. Se a pessoa digita 7, o scanf vai escrever o 7 no endereço FAB10. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vou até colocar com 2 casas escritas, mas na verdade está lá o 7. Em ponto flutuante, com mantis, expoente e tal. Então, ó, agora a partir daí, ó, FAB10, que é a variável nota 1, está com valor 7. Ó, notem que nota 1 tem 4 endereços de memória que ela usa. Ela usa 4 bytes. Então, mas sempre que eu crio uma variável, o endereço dela é o primeiro byte dela. Então, ela é representada sempre por um endereço só. Nota 1, lembre, é uma variável de 4 bytes, porque é float. Mas o endereço dela é só o primeiro. Então, vamos lá. Voltando aqui. Scanf pede o endereço da variável e para representar o endereço de variável, a gente vai colocar um e comercial na frente. E o scanf, ele faz uma coisa muito legal, porque ó, isso aqui é o scanf rodando, eu estou digitando um número e ele vai converter esse número e escrever na variável nota 1. Agora eu quero ler para os 3. E seria legal eu mostrar uma mensagem antes para dizer para o usuário o que ele vai fazer. Ó. Printf, então a gente costuma fazer isso aqui. Notem que esse printf eu não vou terminar com barra n. Para quê? Vamos já ver aqui. Ó. (7,5). Olha só, como eu não coloquei barra n no printf, o scanf começou a ler deixando o espaço para eu digitar na mesma linha. Se eu tivesse colocado barra n, também ia funcionar, só que olha a diferença. E ficar na linha de baixo. Aí é você que está definindo como é que você quer que o programa leia. Eu vou colocar sem o barra n. E eu vou fazer a mesma coisa agora para as outras notas. Agora nosso programa para calcular a média vai ler 3 notas. Vamos ver. Entro com a nota 1, aí eu vou colocar 7,5. Qual foi a sua segunda nota? Foi 6,0. Qual foi a sua terceira nota? Foi 4,0. Aí, ó, média entre as notas 7,5, 6 e 4. 5,83. Você foi aprovado. O legal agora, não preciso mais compilar de novo para alterar. Por exemplo, agora um aluno que foi reprovado. Tirou 2, tirou 1 e tirou 5,4. Média entre 2, 1 e 5,4. 2,8 está reprovado. Então, hoje nós vimos um comando de entrada de dados que é o scanf. Só para completar, o scanf ele vai converter o número que você digitou. Quando eu rodo um scanf, você está digitando o número 4,53. Ele vai convertendo os números. E você vai dar um Enter aqui. Ó. Quando você der esse Enter, o scanf ele tem, eu diria, um defeito. Ele vai deixar
esse Enter que você digitou sem ser tirado do teclado. Pensa assim, é como se você leu esse Enter, ele entendeu que é para parar, mas ele deixa o Enter numa coisa que a gente chama de buffer do teclado, que você está digitando as coisas. Então, o próximo scanf vai ver esse Enter lá, e isso em alguns casos pode dar uma dor de cabeça para a gente. O ideal é que a gente limpe o buffer. Aí tem um comando que limpa esse buffer para a gente. Esse comando que limpa o buffer é um comando para ler uma letra. Só que se eu puser assim, ó, %C para ler uma letra, ele vai me pedir, sim, primeiro, %C é para ler uma letra, para uma variável esperada aqui do tipo char. O char serve para guardar números e para guardar letras. É uma coisa da linguagem. E eu teria que colocar uma variável aqui qualquer. Para dizer que eu vou jogar fora essa letra, eu vou colocar isso aqui. Então, professor, poxa, complicou agora. Não esquenta a cabeça. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, quando você der um scanf para ler um número, você vai usar o %F para fazer a conversão, e depois você vai colocar %C, porque esse %C, asterisco quer dizer jogue fora o que você está lendo. %C é para ler um caractere qualquer. Então, se eu digitar um número 3,45 e der Enter, esse %C vai ler o Enter, que é um caractere. É o 13 do teclado. Então, quando você digitar o número lá, ele vai passar, quando você der o Enter, ele vai passar um número 13 num byte para o computador. E o scanf vai pegar esse último número 13 e vai descartar. O asterisco é descarte. Então, %C é para ler uma letra e %C é para descartar. Se você não entendeu, eu posso explicar nas nossas aulas síncronas com mais cuidado, mas o que eu posso também dizer para vocês é, não esquente a cabeça. Quer ler número com scanf, vamos convencionar que a gente vai ler assim, ó. É um número em ponto flutuante, float. Nós vamos fazer %F e depois %C. Então nós vamos fazer isso em todos aqui, ó. Aí, não quero nem saber o que é o %C, não tem problema por enquanto não. Isso é só para não ter uma dor de cabeça mais para frente nos nossos programas aqui, né? Mas vai funcionar aqui, ó, do mesmo jeito. (3,45, 7,33). Ó, notem, aqui eu já li um número, né? Quando eu der o Enter, eu vou teclar o Enter aqui, o scanf acaba de ler, para de ler o número, mas por convenção o scanf deixa esse Enter guardado lá na memória que está entre o teclado e o computador. O teu teclado está ligado no computador e ele fica mandando tudo que você digita para o computador. O scanf vai tirando essas coisas que você vai digitando, só que ele não tira o Enter. Como eu dei %C, quando eu der esse Enter, o scanf vai limpar o que a gente chama de buffer do teclado. O buffer do teclado é o canal de comunicação entre o teclado e o computador. Quando você vai digitando os caracteres no teclado, cada caractere que você digita, ele converte para um byte e manda. Converte para um byte e manda, nesses teclados nossos aqui, convencionais. Então, cada símbolo que tem aqui no seu teclado vai ser convertido num byte que vai ser enviado para o buffer de teclado, que é da onde o scanf lê. O scanf vai pegando os dados lá no teclado. Aí, quando eu der o Enter, o scanf com %F para de ler e deixa o Enter guardado lá no buffer do teclado. Para tirar esse Enter do buffer do teclado, a gente vai colocar %C toda vez que a gente for ler número, né? Mas o mais legal disso é que agora nossos programas vão poder, se a gente quiser, ler números, ler outras coisas também que nós vamos ver depois, via teclado. O scanf é uma função pronta que é tipo um programa. Quando você digita no teclado, cada coisa que você está digitando aqui vai ser um código ASCII. Esse aqui é o código ASCII do 7. O código ASCII do 7 é 55.
Então, esse é o, digitei o 7 no teclado, vai o 55 para o buffer do teclado, é um byte. Aí eu digitei a vírgula, vai o código ASCII da vírgula, 30 e alguma coisa. Aí depois eu digitei o 8, vai o código do 8, que é 56. Aí, no final, quando você dá o Enter, o scanf, opa, terminou o número. Agora ele vai fazer uma tradução desses 3 bytes, 7,8. São 3 bytes. E vai fazer uma tradução para um número em ponto flutuante, por causa do %F aqui, ó. Aí ele vai converter em mantice, expoente, tudo bonitinho, deixar pronto em 4 bytes empacotado e vai escrever lá na variável que eu pedi, no endereço nota 1, o valor. Bem? Então, com isso, nossos programas vão poder ler números agora. Isso é uma coisa que toda linguagem tem. Toda linguagem tem um programa para ler coisas do teclado e toda linguagem tem programas, funções prontas para escrever na tela. Na linguagem C, scanf e printf. No Pascal, por exemplo, o comando de ler é read. É mais intuitivo, né? Read, que é ler. E o comando de escrever é write, de escrever. Então, cada linguagem pode ter um nome diferente para o comando, mas tem esse comando. Toda linguagem tem esse comando. Você vai no Perl, tem o comando para ler do teclado, tem o comando para imprimir. Você vai no Java, tem o comando para ler, tem o comando para imprimir. Você só tem que aprender como é que usa o comando. Para falar a verdade, um dos mais chatinhos de usar, conjunto aí de leitura e escrita, é o da linguagem C, porque tem essa coisa da formatação e tal. Mas, por outro lado, é bem bacana depois que você aprende, porque ele permite que você faça uma série de truques na leitura e na escrita. Então, tem seu lado bom e seu lado ruim. Não é também tão difícil de aprender, scanf e printf. Bom, se eu quisesse ler números inteiros, por exemplo, se eu tiver uma variável aqui, ó, int, valor. Esse aqui é inteiro, inteiro com sinal. O scanf é igualzinho o printf. Então, se eu quiser ler para essa variável que é int, %d, vai manter ainda o %C, que é para limpar, e aí eu ponho o endereço da variável valor. Esse aqui, ler, estou mandando ler para a variável valor um número inteiro com sinal. Se fosse unsigned int, valor, se ele não é mais agora inteiro, aí a gente não usa %d, a gente usa %u. Essas letrinhas são exatamente as mesmas do printf. Por exemplo, long, int, aí você vem aqui, lu. Vou deixar como tarefa para vocês procurar, fuçar na internet para ver quais são, isso aqui a gente chama de máscaras, né, de formatação, quais são as máscaras de formatação para cada tipo de variável inteira que existe na linguagem. Fica como exercício para vocês. Mas ó, já dei a dica aqui, se for long, unsigned long int, %lu, se for long int, %ld, se for int, %d, se for unsigned int, %u, e assim vai. Nós aprendemos a fazer a entrada de dados com scanf. Nós descobrimos que tem um comando scanf, você pode ler mais sobre ele na internet para aprender como usa, ver dicas, exemplos. E nós vamos usar para ler números o scanf sempre com a máscara normal do número, %f, %d, %u, %lu, %hu e assim vai. E seguida desse comandinho aqui, ó, %*C. O %*C é para tratar um problema que fica no buffer do teclado quando você está digitando. As coisas que você vai digitando vão para uma área chamada buffer do teclado, da onde o scanf lê, tira coisas. Só que o scanf vai tirando, quando você manda ler um número, vai tirando as coisas até chegar no enter. Quando chegar no enter, ele não tira mais, ele para. E isso é meio inconveniente para a gente, para evitar, a gente vai colocar esse comando a mais aqui. Então toda vez que a gente for ler número, é o % do número e depois esse comandinho do lado. E isso vai ser útil para as nossas aulas. Nós vamos voltar mais para algoritmo agora nas próximas aulas, porque a gente já vai poder começar a melhorar nosso estudo de algoritmos, porque nós estamos aprendendo um pouquinho mais dos comandos da linguagem.
por hoje é isso.